Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graça a Deus que desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé, não fingida, que em ti a qual habitou primeiro a tua avó Loide e tua mãe Eunice. Estou certo de que também habito em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus nos deu espírito, temos mais de fortalecer no amor de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho, nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participante da aflição do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que manifestou agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo, doutor, gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, conservando o modelo da sã palavra, que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes estou que estão na Ásia, todos os apartaram de mim, entre os quais foram fingidos e hemogêneos. O Senhor conceda misericórdia, graça, Onesifom, porque muitas vezes me recriou e não envergonho das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma com muito cuidado e procurou-me e achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifique na tua graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhos, ouvirtes, confiam o homem fiel, que seja idôneo para também ensinarem a outros. Sofrem por comigo as aflições, como bom soldado Jesus Cristo. Ninguém que milita sem embarcação contra negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembrando-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofreu trabalho até a prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também ele alcance salvação, que está em Cristo, com a glória eterna. A palavra fiel que está, se morremos com ele, também com ele viveremos. Que sofremos, também com ele retivemos. Se negamos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Trazei essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenho contendas de palavras que para nada proveito, são para a perversão dos ouvintes.
procura apresentar-te a Deus aprovável, como obreiro que não tens de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evite o falatório profano, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roeres como congregantes, entre os quais há Emeneus e Filitos, os quais se desviaram da verdade, dizendo que ressurreição era feita, pervertaram a fé de alguns. Todavia, a fundamento de Deus fica firme, tendo este o selo do Senhor. Conhece os que são os seus, o qual que profere o nome de Cristo, a parte de que a iniquidade. Ora, uma grande casa não somente há vasos de honra ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que alguém se purifica dessas coisas será vaso para honra, santifica o idôneo para do Senhor se prepara para toda boa obra. Fuja também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, como os que com um coração puro invocar o Senhor, e rejeite as questões loucas e sem instruções, sabendo que produz contendas, e aos servos do Senhor não convém contendas, mas sim ser mansos para com todo, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para o conhecerem a verdade e tornarem despertar, despedendo-se dos laços do diabo, em que vontade dele estão presos. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sendo sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negarão a eficácia dele. Desafaste-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nércias carregadas de pecados, lava de várias concupiscências, que aprendem sempre a nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como jamais se lembres, resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo um homem corrupto de entendimento, repróbio quando a fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção pela fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tal quais me acontecerão em Antioquia, em Icônia e em Listas, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem reviver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando segundo o enganador. Tu, porém, permanecer naquilo que aprendestes, de que fostes inteirados, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer de sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, aproveitosa para ensinar, para redaguiar, para corrigir, para instruir da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído pela boa obra.
Boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgar os vivos e os mortos da sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra entes e tempo, fora de tempo, redaguar, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão e nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, gostando as fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo sofre aflições, faze a obra de um evangelho, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por opressão de sacrifício, e o tempo das minhas partidas está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me guarda, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas desamparou, amando a presente século, e foi Tessalônico, Crescente para Galácia, Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para com o ministério. Também envio Tíquico, Efésio. Quando vieres, trazes a capa que deixes em Toades, a casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, ó latoeiro, acusa-me muito males. O Senhor lhe pague segundo as obras. Tu guardas e também deles, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me ensinou as minhas primeiras defesas, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação de todos os gentios. Ouvistes e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, e guarda-me para o seu reino celestial. A que seja glória para todos sempre. Amém. Saúdam a Prisca, a Aquile, a casa de Onesefon. A Rafo ficou em Corintos, destes Trófilos, doentes em Milito. Procuro vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Linus, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça do vosso. Amém. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia a parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Cretas, para que pusesses a boa ordem as coisas que ainda resta. De cidade em cidade estabeleci presbíteros, como já mandei. Aqueles que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que os bispos sejam irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundos, nem dados a vinho, nem espancadores, nem cobiços e torpes e ganâncias, mas dado hospitaleiro, amigo de bem, moderado, justo, santo e temperante.
retendo firme a fiel palavra que, conforme a doutrina, para seja poderosa, tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os conduzentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpes, gananciando. Um deles, o seu próprio profeta, diz os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãs na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas não negam-nos com as obras, sendo abomináveis, soberbos, reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O velho que seja sóbrio, grave, prudente são a fé do amor, da paciência. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias no seu viver, como convém Satanás, não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestres do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amantes dos seus maridos, amarem os seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus seja blasfemada, exortando semelhantemente os jovens, e que sejam moderadas em tudo que dá, por exemplo, da boa obra. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem são irrepreensíveis, para que adversos envergonham, não tendo nenhuma mal dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitam a seus senhores, em tudo agradem, na contradizem, não desfrutando, antes mostra toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus que há manifestando, trazendo a salvação todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à incorrupção mundâneas, vivemos nesse presente século sobre justa piamente, guardando o bem, aventurando esperança e parecimento da glória grande de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso de boa obra. Fala disso, exorta, repreende todas as autoridades, ninguém despreze, admoesta-o, que seja sujeito aos principados e potestades, que lhe obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem seja contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para todo homem, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, e deles tem vivendo em malícias, invejas, odiosos, odiando nós uns aos outros. Mas quando apareceu benignidade, caridade a Deus nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvesse, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador,
para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deverás afirme para que creia em Deus. Procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas, aproveitosas aos homens, mas não entre aos questões loucas, genealogias, contendas em nossos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aos homens heregem, depois de uma outra a demonstração, evite-o, sabendo que essa tal está proveitosa, e peca, estando já a si mesmo contendas. Quando te envio a Atenas e Tico, procuro ver-te contigo a Nicópolis, porque deliberarei envenar ali. Acompanharei com muitos cuidados Zena, doutor da lei, Apolo, para que nele falte, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam todos que estão comigo. Saúda que nos ama na fé. A graça seja com vós todos. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, e o amado Filemon, nosso cooperador, e nosso amado Afia, Aquipo, nosso camarada da igreja que está em tua casa, graça e voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor, da fé tem com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isto ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Todavia peço antes por caridade, sendo eu tal como Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual noutro tempo que fui inútil, mas agora a mim, muito útil, e eu tornei a enviar. Eu torno a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quiseres conservar comigo, para que por ti servisse na prisão do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntários. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quando mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, me tenho companheiro, recebi-o como a mim mesmo. Se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deve. Sim, irmão, eu me regozijo a ti, no Senhor, recreio a mim, das minhas entranhas, no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pela vossa oração vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Anticos, e Lucas, meu cooperador. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Amém.